Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez para mostrar essa arte tão prazerosa, essa arte manual que é tão milenar e que é passada por tradições, por nossos familiares e conhecidos, que é o nosso crochê. Hoje nós vamos trabalhar com a linha mais rústica, que nós chamamos de fio de algodão, mais conhecida como barbante. O nosso trabalho a ser utilizado vai usar o barbante número 6, nas cores marrom, amarelo e mostarda. Hoje nós vamos trabalhar o porta-copos do suplá girassol, e que também pode ser feito outros trabalhos também, como o pezinho de porta. E para isso nós vamos utilizar materiais simples. A única diferenciação é na espessura da agulha. Nós vamos precisar trabalhar com duas, a número 3 para barbante e a número 2 para linhas mais finas, como a Anne ou a Cleia. Também utilizaremos a tesoura. Nós temos duas opções para iniciar o trabalho. Podemos fazer 5 trancinhas ou anel mágico, que é mais fácil de se trabalhar. Nós damos a volta no dedo, formamos um X, passamos a agulha na parte de baixo da linha e puxamos a que está fora para dentro. Fechamos esse primeiro ponto. Por ser uma linha de algodão, ela é um pouco mais espessa de se trabalhar. Se você preferir, você dá mais 2 pontos, formando 3 tranças. Caso contrário, você fica com 2. Inicia seu trabalho com um ponto alto. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 12 pontos altos ou 16 pontos altos. Neste caso aqui, eu vou utilizar 16 a partir dessa correntinha. Fizemos a correntinha com 3 pontos e fazemos, neste caso, mais 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, que nesse caso aqui, junto com a corrente, já se forma 4 pontos. Vou terminar essa carreira e daqui a pouco retornaremos. Terminamos os 16 pontos altos que colocamos no anel mágico. Para fechar essa carreira, nós vamos até a terceira correntinha, primeira, segunda, terceira, e fechamos com um ponto baixíssimo. Após fazer isso, antes de iniciar a segunda carreira, nós puxamos o nosso lacinho do anel mágico e fechamos o círculo dessa forma aqui. Lembrando que o círculo do anel mágico, quanto mais nobre for a linha, mais fina, mais o círculo fecha melhor. A questão do acabamento nós daremos início ao término do trabalho. Na segunda carreira, se você iniciou com 3 correntinhas, você permanece com 3 correntinhas. Se você iniciou com 2, você continua com 2. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer ponto duplo em cada ponto inicial, ou seja, nós dobramos o ponto em cada ponto inicial, 2 pontos em cada laçada. E assim complementamos toda essa carreira. 2 pontos no primeiro ponto, 2 pontos dentro do segundo ponto, 3 pontos dentro do terceiro, ou aliás, 2 pontos dentro do terceiro ponto, e assim sucessivamente até o término dessa carreira. Vou terminar mais essa volta e voltamos daqui a alguns minutos. Chegamos ao 28º ponto, no caso teremos que fazer 32. Vamos para o 29. No mesmo lugar, o 30. Vamos para o ponto seguinte, o 31, já terminando a carreira.
Existe um pouquinho de dificuldade porque o fio do algodão ele tem as tramas bem abertas, né? Mas dá certo. E vamos para o 32 para fechar a nossa carreira. É o mesmo procedimento da primeira carreirinha. Conta a primeira, a segunda, a terceira, introduz a agulha e faz o ponto baixíssimo. Concluímos já 2 carreirinhas, certo? Se acaso você preferir que o porta-copos, o círculo se torne um pouco menor, você fica só nessas 2, mas se você preferir para um tamanho um pouco maior, um copo mais de diâmetro mais longo, você faz a terceira. Nesse caso, eu vou fazer a terceira carreirinha, subo novamente os 3 pontos, as 3 tranças, só que em vez de ser ponto duplo em todas as carreiras, fazemos o duplo no primeiro ponto, sempre, como é final de carreira, ele dá uma travadazinha aqui, mas dá certo. E vamos fazer da seguinte forma: um ponto duplo, um ponto sozinho. Novamente no próximo ponto, um ponto duplo. E no próximo, um ponto sozinho. E assim seguimos até terminar toda a volta. Agora, nós estamos concluindo a terceira e a última carreira do miolo, tá certo? Que foi aquelas que nós iniciamos com ponto duplo e ponto sozinho. Tô terminando o último ponto aqui. Para fecharmos o miolo, sempre na terceira corrente, já que eu comecei com 3, primeira, segunda, terceira. Fechamos com ponto baixíssimo. Quando chega nesse ponto, ó, concluímos o miolinho, tá certo? Quando nos chega nesse ponto, nós vamos fazer essa parte desse amarelo mostarda, que nós vamos utilizar apenas ponto baixo, ou seja, também conhecido como meio ponto. Para fazer o acabamento, eu introduzo a agulha, como se fosse fazer a trança, faço o corte um pouco alongado e passo por dentro da linha e puxo. Vocês lembram que eu disse que nós iríamos precisar de uma agulha um número menor para fazer a questão do acabamento? Existem 2 formas de se fazer o acabamento. Você pode introduzir essa linha numa agulha de tapeçaria, ou você pode usar uma agulha de menor número. O que é que você faz? Você introduz a agulha entre um ponto e outro e puxa a linha por dentro desse ponto. Isso ajuda a esconder, tá certo? Puxei um pouquinho para trás aqui, só para vocês verem como faz. Mas no final de tudo, nós fazemos o acabamento, tá certo? Tanto dessa parte do miolo, quanto dessa parte inferior, quanto da superior. Puxamos da mesma forma, deixamos para a parte de trás. E agora, nós vamos trabalhar com a linha de cor mostarda, que é da mesma numeração. É importante que nós trabalhemos sempre com a mesma numeração de linha. Você pode, essa carreira agora, você iniciar por qualquer parte do ponto, porque nós vamos fazer um circular de meio ponto por toda a volta. Eu introduzo a agulha e puxo a linha que está na parte de trás para a parte da frente. Eu gosto de deixar um espaçozinho um pouco melhor para a questão do acabamento. Fecho o elo e faço um meio ponto nesse mesmo lugar. E vou seguindo o meio ponto por toda a volta. Por toda ela. Lembrando que
Quanto mais fina for a linha, mais delicado fica o trabalho. Eu tô trabalhando com o fio de algodão, que também nós conhecemos como barbante. Ele é um fio com 6 tramas, 6 pernas. E às vezes a gente sente um pouco de dificuldade se a gente usar uma agulha mais fina, por ser uma linha grossa. Vou continuar essa carreira até o final. E assim que terminar, nós voltaremos a nos encontrar. Chegamos ao fim de mais uma carreira, né? Vamos para formar o elo do ezinho para fazer as pétalas da flor do girassol. Nessa carreira, nós vamos introduzir um meio ponto, no mesmo lugar que eu terminei. E vamos fazer 7 trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pego no pontinho seguinte e fecho com meio ponto, ou ponto baixo, como é conhecido também. Faço 5 pontos baixos nos pontos seguintes. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, faço um meio ponto e novamente as 7 tranças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da mesma forma que eu fiz nesse primeiro elo, eu faço nesse segundo. No ponto seguinte, eu fecho com meio ponto. E da mesma forma, faço 5 elinhos. Aliás, 5 pontos seguintes. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, faço as 7 trancinhas de novo. Vou concluir novamente essa carreira e nos encontraremos daqui a pouco. Estamos dando continuidade aqui, ó, aquela carreira que nós iniciamos para fazer o elo de fechamento da pétala. Já estou na conclusão. E ao terminar essa carreirinha aqui, nós vamos trocar de linha novamente. Agora, nós vamos preencher as pétalas do nosso girassol, tá certo? A questão do acabamento, nós iremos fazer só no término de tudo. Estamos concluindo. Terminamos este ponto. E nós vamos mais uma vez fechá-lo para conclusão. Aliás, eu vou diminuir esse ponto aqui e já fechar ele com ponto baixíssimo para ficar melhor. O acabamento fica mais tranquilo. Dei a volta, corto novamente a ponteira da linha e passo por dentro. O mesmo sistema de acabamento que nós fizemos na parte marrom, nós fazemos aqui nessa parte amarela. De que forma? Pegamos uma agulha de menor espessura, passamos na trama dos 2 pontos e puxamos a linha por ela. É um pouco chatinho trabalhar com cordão, por causa dessa forma de eu puxar, que ele nos atrasa um pouco. Mas é uma forma mais tranquila de se trabalhar, você puxando com agulha de outra numeração. Dá um pouco de trabalho, como vocês estão vendo, tá certo? Mas dá certo no final, viu? Se preocupe não, ela dá um pouquinho de trabalho porque é normal dessa linha, porque ela tem fios. Puxamos. Procuramos outra perninha aqui. E puxamos novamente. Pronto.
Dessa forma a gente esconde a ponteira. Damos o corte nessa primeira que a gente concluiu, porque nós vamos fazer agora a utilização de outra cor. Pegamos agora o fio amarelo, trocamos com mostarda. O marrom nós não vamos utilizar mais. E vamos começar a última carreira do nosso trabalho. Lembrando que nós contamos 5 pontos e o sexto com o elo. Então, nós vamos contar 1, 2, 3. No quarto ponto nós entramos. Pegamos a ponta do nosso fio e introduzimos como nós começamos no início do elo. Fazemos um ponto baixo. E daqui, nós puxaremos para o ezinho, o elo que nós construímos. E vamos fazer 8 pontos altos aqui dentro. Primeiro, segundo, e assim até fazer os 8 pontos. Fizemos 7 pontos, vamos para o 8º. Esse é o 8º ponto. Agora, nós vamos fazer 3 trancinhas. 1, 2, 3. Pegamos os 2 tracinhos dentro do meio ponto e fechamos para formar o ponto picô, tá certo? De um lado fizemos 8 pontos, agora nós vamos fazer mais 8 e nos voltaremos a encontrar. Fizemos mais 7 pontos, tá certo? Vou fazer o 8º agora, do outro lado. E assim formamos a primeira pétalazinha do nosso girassol. Contamos mais novamente. 1, 2, 3. No quarto, entramos. Fazemos ponto baixíssimo. E da mesma forma que nós iniciamos essa, vamos iniciar essa outra. De onde nós estamos... Puxamos para a argolinha e fazemos mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazemos o ponto picô novamente, que é as 3 carreirinhas. Entramos na trama do ponto e fechamos o ponto picô. E novamente, do outro lado, fazemos mais 8 pontos altos. Fechamos no elo do meio e fazemos a pétala até terminar todo o nosso girassol. Concluímos a peça, dei toda a volta do nosso girassol. Fiz o acabamento conforme eu expliquei no início. Puxei a trama dentro de cada elo. E é interessante que esse acabamento, ele se faça entre as cores que você está trabalhando. A emenda que eu iniciei a passar aqui com vocês, percebam que ela desceu para cá, depois ela deu continuidade aqui. E a marrom, eu puxei até o final o nozinho, o nó mágico, e fechei mais o ponto. Então, pessoal, esse aqui é o nosso porta-copo girassol. Ela que é uma flor que nos transmite a perseverança da luz e que possamos sempre continuar com essa certeza que podemos fazer, né? O crochê é uma arte manual que ela alimenta a nossa memória através das atividades que ativam o nosso raciocínio. Espero que vocês tenham gostado e que trabalhem sim com a arte manual. Ela é revigorante, certo? Obrigada por esse trabalho e nos encontraremos no próximo.